Irmão, a graça e a paz. Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mateus, capítulo 4, do verso 12 ao 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, vou repetir mais uma vez. Capítulo 4, do 12 ao 17, amém? Todos encontraram para participar aqui dessa palavra. Amém? Está escrito a palavra do Senhor. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em treva viu grande luz, e os que viviam na região sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí, porém, diante, passou Jesus a apresentar, dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Amém? Irmão, vamos repetir o verso 17 comigo, o verso 17, vamos lá. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Oramos pelo filho do presbítero Alexandre. Pai Celestial, nós queremos te render graça, porque a tua palavra é verdadeira e fiel. Foi fundamento na leitura e fala no nosso coração. Agora, meu Deus, queremos te apresentar a vida do presbítero Alexandre. Ilumina, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Que ele possa transmitir, e nós viemos sair daqui impactados com a tua palavra, que é poderosa para transformar a vida do vil pecador. Que nós viemos sair daqui com esse objetivo, sabendo que tu és poderoso para fazer infinitamente, muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que nos opera. Portanto, recebe nossa oração, nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de ministrar a sua palavra. Agradeço ao pastor Zé Maria pela confiança. E tentarei passar aquilo que você não quer escutar, mas aquilo que necessitamos de ouvir. Amém? Que é mais importante é começar por mim, a respeito da palavra do Senhor. Confesso dizer que todas as vezes, eu não sei o pastor, eu não sei os outros irmãos que também traz a mensagem do Senhor, mas é como se fosse sempre a primeira vez, e sempre a gente vai estar apreensivo, nervoso, com medo, porque a responsabilidade é muito grande. Amém? É muito grande. Mas aqui nessa passagem que foi lido agora em Mateus capítulo 4, versículo 12 em diante, fala sobre o começo de um reinado. Um começo de uma grande tarefa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui ele começa e inaugura a caminhada da igreja. Dessa igreja que foi nascido naquele momento e até hoje vive em nós. Aquela igreja que Cristo assim acabara de inaugurar está até os dias de hoje. E vai terminar? Não, porque a palavra diz que não há inferno no mundo que possa parar a caminhada da sua igreja. Amém? Mas antes de entrar no texto, eu queria só fazer um pequeno comentário a respeito do reino. Eu meditei alguns dias atrás sobre o reino, e todo reino tem um rei. E para um reino funcionar, tem que ter o rei. Sem rei, não existe reino.
Esse reino, certo? Eu vou colocar em comparação sobre lá no início, lá de Israel. Tinha um povo que tinha saído do Egito, passou um bom tempo no deserto, chegou a Canaã, a terra prometida, passou alguns anos, muitos anos por sinal, sem um rei, e nesse ficar sem rei, ele ficou só sendo governado por juízes. Entre eles, Josué foi um deles. E esses juízes, governando aquele povo de Israel, sempre os inimigos de Israel se levantavam contra. Mas teve uma certa vez que, lá em Jabes, que comenta lá em 1 Samuel, capítulo 11, todo o capítulo 11, fala sobre a instituição do primeiro rei de Israel. E esse rei, ele foi constituído naquele momento. Tem dois motivos que ali conta sobre, até do capítulo 8 em diante, se você for prestar atenção, começando pelo a corrupção dos filhos de Samuel, que eles estavam fazendo negócios muito devastadores no meio do povo, e o povo não estava se agradando com aquilo, porque não existia um rei. E um lugar que não tem um dono, fica difícil, tem vários donos. E ali o povo já estava angustiado, já estava desgostoso com a situação. E quando veio Naás, que era o rei dos Amonitas, ele não queria nenhuma aliança com Israel. Porque Israel, ele não tinha Israel como uma boa nação. Eles queriam era mesmo humilhar Israel. Quando eles foram proclamar alguma aliança ao rei de Amonitas, a Naás, o Naás só queria humilhar eles, uma das humilhações, e humilhações cruéis, que queria tirar os olhos dos israelitas, para eles viver cada vez mais no mundo cego. E o povo não se agradou disso, porque eles não tinham um rei para comandar eles. E a palavra é bastante clara que naquele momento Saul, ele se levantou, entrou um Espírito de Deus nele, e ele se irou muito com aquela situação, porque não existia aquela afronta com o povo de Deus. E ele juntou ao povo, e a palavra de Deus diz que ele guerreou contra os amonitas e venceu. E ele foi tão aclamado naquela hora que ele reuniu, que ele constituiu o primeiro rei de Israel. E foi uma bênção. E assim começou o povo de Israel ter o primeiro rei, Saul. E a história conta sobre Davi, Joás, e assim foi, e foi. E se eu for contar aqui a vida de cada rei, a gente ia passar a noite aqui, a minha intenção não é essa. É só para dizer que precisava de um rei. Mas por que precisava de um rei? A gente sabe que uma casa sem dono fica complicada de comandar. E o rei que teria que ser montado, ele era um rei que tinha que cuidar daquele povo, como um pai, como um todo-poderoso ali, qual é o supremo. E a palavra é bastante clara, se você for notar, uma nação sem um rei, sem um líder, fica complicado de comandar ela. E o rei, ele tinha alguns atributos para ele, que ele teria que ser, para ser um rei, ele teria que ser, o poder supremo teria que estar em suas mãos. Ele teria que ser um homem justo, que aplicasse a justiça e o juízo naquele povo. E um dos motivos para ter um rei é porque ele tinha que ter um general, ou seja, uma pessoa de frente nas suas batalhas. Então o rei teria que trazer, além da justiça, das batalhas, ele também, no meio de guerra, ele também traria paz. Então precisava daquele líder, precisava de um pai, precisava de uma pessoa que cuidasse do povo, precisava de um cabeça que tomasse a frente. Então precisava do rei. E naquele reinado, naqueles reinados que existiu vários tipos de reinados e governo, e tem a natureza de cada rei. E a palavra
nos conta, no longo da história, que lá na frente, o povo de Israel fica sem rei novamente. Quem começa a controlar o povo de Israel se chamava o imperador romano. Ficou complicado. Só que ao longo da história, Deus tinha uma promessa para o seu povo. Deus tinha uma promessa que foi levantada desde o início a Adão, em relação a Sete e a sua linhagem, em relação a Noé, a promessa que ele fez a Noé, em relação a Abraão e a sua descendência. E os profetas falavam sobre o rei. E que rei é esse? Que vem com todo o poder, com toda a glória, com todo o mandato em suas mãos. E nasce Jesus. Ele não nasceu em um palácio, ele não nasceu em uma manjedoura de ouro, ele não nasceu em nada disso. Nasceu o rei. Mas o povo não sabia. João Batista, ele começa a falar sobre: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira pecado do mundo. E João Batista também fala em Mateus capítulo 3, versículo 2, se eu não me engano, fala sobre: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus é batizado, e desce a voz: esse é o filho que me comprais. E quando Jesus começa a pregar, é a primeira, uma das coisas que ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o rei dos céus. E é esse reino, amados, que até eu coloquei ali, me pegaram de surpresa, pediram um tema. Não sou muito de tema, sou muito expositivo, mas é o reino vivo. Ele está vivo, esse reino. Vocês podem compreender o tamanho da responsabilidade que temos com esse reino? Que ele não foi um reino que foi conquistado de qualquer maneira, mas foi um reino conquistado com sangue. Uma das características de um rei que ele dizia assim: eu tenho o poder da sua vida e o supremo poder da sua vida, era porque ele pegava alguns atributos do rei de antigamente, eu não sei esses reis de hoje, mas alguns atributos era pegar as dívidas dos seus súditos e comprar e ficar com os seus súditos. E Jesus, ele fez isso. Ele comprou nossas dívidas. E esse reino é tão sério, é tão satisfatório, que eu e nem você podemos esquecer o reino que foi inaugurado, constituído, feito por Jesus Cristo. Amém? Esse reino tem algumas características, alguma natureza, que eu vou até destacar em duas. Só duas das suas muitas parábolas que ele falava sobre o reino. Uma, primeira, é sobre o grão de mostarda. É tão simples, tão pequenininho, que isso está lá em, deixa eu ver se eu me lembro, se eu anotei aqui, o grão de mostarda, que ele fala: e o meu reino é como o grão de mostarda. O grão de mostarda é uma semente bem pequenininha, e quando ela é colocada no chão para germinar e nascer a árvore do grão de mostarda é muito grande. É tão grande que o próprio Jesus disse: e o grão de mostarda coloca lá, nasce uma grande árvore, e essa árvore vai servir para abrigar vários passarinhos, várias aves, vai ser a sua morada. Ele quis dizer naquela hora sobre o grão de mostarda que vocês não estão percebendo, mas esse evangelho que eu estou pregando é tão grande, esse reino é tão imenso, que vocês não podem imaginar. Está começando pequenininho, mas ele vai perdurar para várias gerações.
E ele ainda diz assim, se você for notar em várias pregações de Jesus, ele diz assim: e até que eu venha. Essa igreja que está sendo montada, esse reino que vem ser implantado, ele não vai acabar, nem um inimigo, nem qualquer outra nação, ou qualquer outra, vai fechar as portas da minha igreja. É muito grande, vocês não têm noção. Ele é bem pequenininho. Começa com a pregação tão simples. Então, às vezes você nem dá muita importância. Às vezes, quando a gente tem vergonha de falar assim, Jesus te ama, tem um plano da tua vida. É tão simples. Mas uma pessoa que está afundado em drogas, esquecido pelos pais, pelas famílias, esquecido pelos os amigos que ele pensava que tinha, as pessoas mais próximas, está jogada, afundada em bebida e tudo mais. Mas quando passa alguém do reino, desse evangelho, e diz assim: Jesus te ama, e tem um plano na tua vida. Esse evangelho, que vem com a essência do Espírito Santo de Deus, ele entra na vida daquela pessoa e transforma aquela vida de uma maneira tão surpreendente, que aquele grãozinho de mostarda, bem pequenininho, assim como o Jesus estava falando nessa parábola, se torna imenso. Uma pessoa que não era, nem acreditava, desacreditava, as pessoas começam a acreditar nele. E começam a dizer: verdadeiramente, Jesus fez uma grande obra. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Tem outra parábola que também queria falar sobre o fermento. O fermento, ninguém vê o fermento assim. Ele lá... E o fermento, ele fala sobre... E o reino dos céus é comparado ao fermento, que é colocado para levedar a massa, e etc. Eu não sei, eu não sou padeiro, não sei nem fazer bolo. Tento até aprender, mas não consigo não. Mas o fermento, ninguém vê o fermento. Mas o fermento, ele praticamente é um pozinho que não é nada, e coloca ali no meio daquela massa, e daqui a pouco ela incha. E só para quando dá o seu tamanho completo. É mesmo assim o reino de Deus. Começou pequenininho, até os dias de hoje está continuando. Sabe quando é que vai parar esse reino? Quando ele vir à plenitude de todos os tempos, e o Rei Jesus vir na sua segunda volta. É aí que ele vai parar de crescer. Que venha toda a plenitude. Por isso que Jesus disse que vocês vão cear até que eu venha. E é falado todas as vezes isso na ceia sobre isso. E o reino é muito importante. O rei que está nesse reino, a sua figura, a sua personalidade e o seu caráter é muito importante. E não tem ninguém quem possa dizer assim: Jesus falou, mas não me cumpriu. Porque ele não é homem para que minta. Deus não é homem, ele vai cumprir. Se ele falou para você que você vai ser abençoado, que você vai ver a sua família salva, se você vai ver uma pessoa, ele vai cumprir, amados. Porque é um rei que tem palavra. O reino dos céus está aí. Deus, ele chegou com o seu reino do céu através de Jesus Cristo. E a continuidade desde do início de tudo. E se você quer compreender a natureza desse reino, ela se encontra de Gênesis a Apocalipse, dizendo que esse reino tem um rei que tem poder, que tem glória, que tem caráter, que tem personalidade, que tem palavra, que ele é verdadeiramente que cura a nossa alma, que verdadeiramente é ele que salva a nossa alma das trevas. É por isso que Mateus 4, de 12 em diante, tem uma passagem que o povo estava vivendo, o povo que estava sentado em trevas, não via mais solução para a sua vida, não via mais solução para a situação
da sua alma, não sabia para onde correr mais, porque o rei que foi prometido, os profetas falavam, não tinha chegado. Aí Jesus chega e disse: eu cheguei, estou aqui, vou fazer. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele vem fazendo a sua obra de uma maneira surpreendente. Vou tentar passar aqui, eu não sou muito de anotar, viu, Jobson? Mas a ética desse reino e a natureza dele, todas estão na Bíblia. Se você quiser aprender mais sobre o reino, está lá na Bíblia. Eu só digo uma coisa: não existe rei na terra que possa comandar o rei dos reis, o Senhor dos senhores, assim como Apocalipse 19, 6, se eu não me engano, fala: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E o que eu quero passar para a igreja hoje, trazendo essa informação, é que reino você está servindo? Essa que é a grande pergunta. Que reino é esse que eu realmente estou fazendo parte? Que reino que eu estou servindo? Já foi dito aqui hoje, e também serviu para mim, o pastor falou hoje. Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas do dia a dia, das coisas dos afazeres, e a responsabilidade é nossa, principalmente quem é dono de casa, cabeça da família, gerador de renda e tudo mais, e a gente fica muito preocupado e deixa de lado o que foi dito desde o início. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele que diz assim: eu sou rei, é eu que mando na sua vida. Te preocupa em fazer a minha vontade, que eu faço por ti. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Às vezes a gente fica preocupado porque não tem uma roupa, ou se não uma alimentação adequada, ou etc., não chega e o dinheiro não aumenta e tudo mais. Aí diz: não te preocupa, é o rei, ele falando, Jesus falando, não te preocupas, veja os lírios, veja as aves, eu cuido de todas. Tudo está na questão da confiança que temos, na fé que temos nesse rei. Essa que é a grande diferença. Essa que é a grande do serviço, um verdadeiro serviço que eu e você devemos se prestar diante de Deus. Esse serviço de mostrar não só pelas ações, mas mostrar no seu íntimo essa confiança que temos nele verdadeiramente. Nesse rei, nesse todo-poderoso, o que colocou as trevas que estava subjugando as nossas vidas por terra, tirou eu e você daquele lamaçal de pecado, daquelas coisas que vinham subjugando a nossa mente, a nossa alma todos os dias. Ele nos livrou dessas trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz e mostrou a nossa vida que Ele é o nosso dono, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Todo-Poderoso que cuida de nós de uma forma especial que ninguém pode fazer, que ninguém pode imaginar como pode fazer, mas Ele já tem todas as coisas no controle da sua mão. Esse é rei. Deus está vivo entre nós agora, o Senhor Jesus está vivo entre nós agora, através do Santo Espírito, e é assim que eu creio. É Ele que servimos. Devemos prestar, no caso, às autoridades, respeitar claro que sim, mas verdadeiramente servimos a Ele. A Ele, a Jesus, não porque Ele vai nos curar,
não porque Ele vai nos abençoar, não porque Ele vai nos dar vida, porque estamos perto de morrer, não porque a gente vai deixar a gente mais novo, ou senão com dinheiro cheio com o bolso cheio de dinheiro, ou com uma casa boa, um carro bom. Nós não servimos Ele, não é por causa dessas coisas, é porque Ele é Rei. Paulo disse: eu posso sofrer agora, posso morrer, posso ser morto agora, mas a minha alegria é servir a esse Rei. Essa é a minha alegria. Eu estava assistindo esse trecho lá de Paulo de Tarso, sei lá, que o ator é até careca, não sei nem se Paulo era daquele jeito. Mas ele faz uma comparação sobre o reino, que toda vez que eu escuto aquela comparação, eu até me arrepio de emoção. Não sei se é outra coisa, mas mexe comigo, que ele chama aquele, não sei nem como é o nome daquele que estava julgando ele, o comandante, e ele pega e diz: imagine só você indo na beira da praia, isso é as palavras dele lá do filme, na beira da praia, traz aquela água naquele mar, e você vê a água se desvaindo pela sua mão. Aí ele diz assim: nós vivemos, os seres humanos vivemos pelo punhado que está naquela água, mas o reino de Deus é esse mar. É muito além daquilo que nós estamos enxergando aqui agora. É muito além dessas coisas. É muito além da morte. Porque o próprio Jesus, para mostrar que Ele é todo poderoso mesmo, e mostrar ao povo que Ele é todo poderoso, Ele venceu a morte para nós. Jesus venceu a morte. Não tem ninguém na face da terra, não tem ninguém nas potestades do ar que possa vencer ou subjugar o nosso Rei Jesus. Esse é é um dos atributos que Ele tem de ser todo poderoso. Mas como foi que Ele chegou? Só falando do seu amor, só falando da mensagem do Evangelho. Eu tenho um lugar para você. Eu tenho um lugar para você. Eu vou salvar a sua alma. Eu vou salvar a sua alma. Tinha algumas pessoas que queriam coisa a mais de Jesus. Ele fez vários milagres. Ele curou e mostrou que Ele tinha poder mesmo. Mas o intuito de Jesus não veio para trazer milagre para ninguém, nem trazer bênção para ninguém. Ele veio pegar e buscar os perdidos da casa do Pai. Aquilo que foi perdido lá em Adão. O grande privilégio de estar com o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Ele veio e reatou a essa aliança. Graças a Deus. Então, me faço as palavras de Paulo. Eu não vivo para viver. Eu vivo para agradar e tentar agradar a Jesus. É porque é Ele que me dá vida. Ele que diz o tempo todo: eu não tenho prazer por minha vida, eu tenho prazer em servir a Jesus. E outro do trecho que eu me lembrei agora, que quando Paulo se encontra, isso no filme, não sei como se não vê esse trecho na Bíblia ainda, quando se encontra com Lucas, lembrando que não era judeu, era um grego, que o reinado de Jesus não veio para só os judeus, mas veio para todos da face da terra. E ele se encontra ali com Lucas e diz: não te preocupa comigo, Lucas. Isso no filme, eu não sei se está na Bíblia desse jeito. Eu vou partir, vão me decapitar, vão tirar, mas vamos se encontrar na nossa casa. Em outras palavras, ele quer dizer isso. Não me importa o que pode acontecer comigo ou com você, mas Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Mas por quê? Porque Ele é Rei, Ele é todo-poderoso. E o profeta sempre chegava e dizia: o Senhor dos exércitos está dizendo, o Senhor dos exércitos está à frente, porque o rei, ele tem que ser comandante de todo o exército.
e é um dos atributos do nosso Deus. E essa palavra que eu deixo para os amados irmãos nessa noite, curta e objetiva. Não vamos nos preocupar com a nossa vida passageira, porque melhor é a eterna. Amém? O reinado de Jesus, quando ele é chegado, o reino dos céus, tinha o reino que está no presente, quem está em nossos corações, está aqui dentro, o Evangelho de Cristo. E o que vem do futuro, que é muito maior, que é a plenitude desse reino consumado. Amém? Vemos a confiar cada vez mais nesse Rei, que é todo-poderoso, e servir a Ele com alegria, com cânticos, com confiança, e servir a Ele com satisfação, não por obrigação. E servir a Ele com amor, não por obrigação. E servir a Ele de uma maneira plena e paz. Mesmo você estando perseguido, angustiado, mas não te preocupas, porque o Senhor está trabalhando em sua vida, e em algum momento o Rei Jesus, Ele vai dar cabo de todas essas situações que você está passando, e mostrar, como Ele disse, eu que cuido de ti, é eu que faço, porque não tem nenhuma coisa a nós se não vir dos céus. Nada é dado a nós por acaso. Tem que vir do céu. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.